A palavra de Deus diz em João 2:7. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Santo Deus e Pai, que hoje haja realmente, Pai, um renovo nas nossas vidas. Que o Senhor venha transformar as águas da purificação num vinho novo. Que a nossa vida, Pai, seja renovada e restaurada no Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor preparou essa noite para cada um que está aqui. Porque quantas não foram as vezes que poderiam estar e não estiveram, Senhor? Então, em nome de Jesus, Paizinho querido, faz na sua igreja aquilo que é o teu propósito perfeito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Falar em renovação matrimonial, não tem como nós lembrarmos de renovação de relacionamentos. Cada um de vocês, nós não nascemos sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós convivemos numa sociedade. A coisa mais complicada que existe é o casamento. Pastora, você deveria de falar que é uma bênção o casamento. Não, é complicado mesmo. São duas pessoas que vêm de famílias diferentes, educações diferentes, culturas diferentes, finanças diferentes, e se encontram para morar debaixo do mesmo teto. É tudo muito lindo enquanto namora, é tudo muito lindo enquanto você está na paquera, depois o namoro, os presentes, a balinha para namorar, não se dá um beijo sem escovar o dente no começo. Mas depois tudo muda. Quando você casa, você vai ver tudo diferente, porque é o mesmo teto, a mesma cama, o mesmo travesseiro, ali sendo dividido, a mesma mesa. A pessoa começa a se mostrar quem é. Falar de casamento é falar que não é fácil mesmo. Falar de casamento é contar para vocês que haverão dias de brigas. Existirão dias que nós teremos vontade de ficar calado, mas também teremos dias em que nós vamos querer falar demais. Mulher sempre fala demais. E o homem sempre fala de menos e ouve, mas às vezes ele só faz aham. E ela vai gritar: mas você não está me ouvindo? Presta atenção em mim. Se você quer realmente ter um casamento, uma família, um relacionamento sólido, tanto matrimonial, quanto relacionamento pais e filhos, quanto relacionamento com a sogra, com o sogro, relacionamento entre seus irmãos, não tem como nós passarmos despercebidos com a vontade de Deus. A maioria das pessoas acham que Jesus é uma história apenas. Eu já ouvi isso tantas vezes: Jesus é só uma história. Eu não vou para a igreja porque eu não consigo viver essa vida de santidade que a igreja prega. Eu não consigo viver uma vida tão certinha, pastora. Talvez quando eu ficar mais velha, talvez quando eu acabar de aproveitar a minha vida. Mas talvez não dê tempo. Cada um de vocês, dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. Talvez você nem conheça essa pessoa, dá uma olhadinha. Você pensa que você conhece? Você olhou para o seu filho? Para sua esposa, sua namorada? Você pensou que você conhecia ela? Quero te contar que você não conhece. O ser humano, ele está pronto para nos surpreender todos os dias. Para o bem, para o mal, para a coisa certa, para a coisa errada. O ser humano sempre vai nos surpreender. Quando você pensa que conheceu tudo,
você descobre que não sabia nada. Eu precisei ter dengue hemorrágica para o meu marido, simplesmente descobri que ele sabia fazer sopa. 30 anos de casada e ele fez uma sopa deliciosa. Mas por 30 anos ele disse que não sabia fazer. A gente sempre vai se surpreender, não tem como. Mas não é só marido e mulher. Nós vamos nos surpreender com os filhos. Nós vamos nos surpreender no trabalho. Talvez você diga assim, não, mas eu sei a minha profissão, eu estudei, eu estou apta a fazer tudo aquilo que eu estudei. Mas você vai descobrir que algumas coisas você não sabe. E você também vai descobrir que tem coisas que nem sabia que estava na sua capacidade, mas Deus te capacita. Relacionamento é uma coisa que envolve tudo ao nosso redor. E eu creio que não tem ninguém aqui que more no alto de uma montanha, naquela caverninha escondido, sem vizinhos e sem ninguém. Porque até um cachorrinho é capaz de você ter, e cachorro também dá problema. Cachorro também dá problema. Você pensa que ele é bonzinho, se ele se machuca, então ele é capaz de te morder. Nós precisamos estar atentos com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Aqui, automaticamente, vou falar um pouquinho da Bíblia para vocês hoje. Pouquinho, hein? Pouquinho. Nós estamos vendo aqui Jesus fazendo o seu primeiro milagre. Ele está numa festa, uma festa de casamento, quando chega a informação de que acabou o vinho. Naquele tempo, o vinho, ou suco de uva, como você queira dizer, ele era a mesma coisa do que o refrigerante é para nós hoje. Se você vai num churrasco e acabou o refrigerante, parece que a carne não desce mais. Se você está numa festa, automaticamente você vai comer e vai beber junto. E ali chega a informação que o vinho acabou. A mãe dele então diz assim, façam tudo o que ele está falando. E é interessante que ele diz assim, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Cada um tem uma interpretação disso daí. Eu particularmente, com os estudos teológicos, nós encontramos várias vertentes dessa explicação. Mas eu vou me ater hoje a uma coisa. Não é chegada a minha hora. Não é o tempo que você quer. É o tempo determinado por Deus. Eu pego também a passagem de Lázaro. Ele poderia ter saído correndo e dito assim, ei, vamos lá. Tenho que ir rápido, porque se Lázaro morrer... Não era o tempo, porque para tudo, no tempo de Deus, é milagre. Quando é no nosso tempo, é satisfação do nosso desejo pessoal. Eu não sei vocês, mas algumas pessoas têm a tendência de querer tudo na hora. Eu já fui assim. Sofri tanto, mas sofri tanto, até descobrir que não era na minha hora, era no tempo de Deus. Não é fácil. Mas eu sei que aqui na igreja tem muitas pessoas que ainda são assim. Eu quero no meu tempo, mas não é chegada a hora de eu fazer. Não é chegada a hora de eu fazer esse milagre. Não é chegada a hora de eu mudar a sua vida. Não é chegada, você tem que aprender alguma coisa. E aqui eu encontro a palavra de Deus dizendo assim que existiam 6 talhas. No versículo 6 fala assim, existiam 6 talhas de pedra para a purificação. O que é purificação? Dentro tinha água que servia para lavar as mãos. Nós estamos vendo. Deixa eu explicar uma diferença. Quando uma pessoa recebia uma visita na casa dela, se lavava a mão e os pés. Numa festa, se lavava as mãos. Por que lavava as mãos? Porque vai comer, se alimentar. Até hoje, quando nós entramos num restaurante, dependendo do restaurante, nós temos lugar para lavar a mão. Às vezes vem até na mesa, com pétalas de rosa. A questão é de onde você está entrando. E ali, naquelas 6 talhas, existia água para isso, para lavar as mãos dos judeus que estavam entrando naquela festa. A palavra de Deus diz que tinha de 2 ou 3 almudes. Almude é medida de água, de líquido. De região para região vai mudando
a quantidade. No Brasil, nós estamos falando de mais ou menos uns 31 a 32 litros. Mas quando nós mudamos de região para região, é de 20 a 30 litros de água. Ou seja, cada talha daquelas cabia de 20 a 30 litros de vinho ou de água. É chegado um momento em que Jesus, então, fala assim, traz a água. E eu acho tremendo isso. Eu dei, inclusive, esse culto num culto de virada, falando do renovo, da transformação. Mas eu acho tremendo quando nós pensamos que aquela água, ele vem, a água perto dele, mas a água se transforma em vinho ali? Não, ele fala, leva. É no caminho. Aqueles homens que estão levando a água, chega e apresenta. Vamos dizer assim, que é para o chefe que estava mantendo, arrumando tudo aquilo, organizando tudo aquilo. E eles chamam de mestre-sala. Mas ele olha e fala assim, mas como assim? Em toda festa se serve um vinho bom no começo, depois que a pessoa bebeu à vontade, vai um vinho mais simples. Mas você fez ao contrário. Você deu o melhor para o final. A verdade é que quando nós temos Jesus, é a melhor parte. Independente do que você está falando, vivendo, pensando, com Jesus é a melhor parte que existe. O que você tem feito da sua vida? Como tem sido a sua reserva das águas que limpam, do sangue de Cristo? Como tem sido a sua reserva? Festa é lugar de alegria. Festa é lugar de renovo. Festa é lugar de comunhão. Festa é lugar onde os irmãos se encontram, a família se encontra. Eu, particularmente, descendente de italiano, dos dois lados da família, totalmente, 100% italiana, a refeição para a gente, a mesa do jantar, a mesa do almoço para a gente, é a comunhão. Eu acho que os vizinhos, quando nos ouvem na mesa da cozinha, pensam que a gente está brigando, porque todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo fala alto, todo mundo come, e não é uma refeição rápida, é uma refeição longa, porque sempre tem mais um assunto. Igreja, pais e mães, eu quero dar um conselho para vocês. Aproveitem cada refeição que vocês puderem fazer com seu filho. Esquece essa coisa de se alimentar na frente da televisão. Esquece de cada um comer num canto, porque o tempo passa. Os pais que já têm filhos casados vão saber do que eu estou falando. O tempo passa e vai chegar um dia que você vai sentar e você vai olhar para aquela mesa vazia e dizer assim, onde está minha família? Eu, particularmente, que hoje não tem mais muita oportunidade de estarmos almoçando e jantando juntos. Cada um seguiu um curso. Eu, particularmente, eu olho e falo assim, Deus, valeu a pena cada dia que eu abri mão do meu trabalho, que eu abri mão de ganhar dinheiro, porque o horário de almoço é o horário que você mais vende e eu tinha comércio, para estar com a minha família. Porque hoje é em ocasiões especiais que se juntam. Cada um tem sua vida. E nós estamos falando de uma festa, igreja. O seu relacionamento é um encontro, seja ele com seus filhos, seja ele com o seu namorado, esposa, seja ele com seus vizinhos. Festa é um lugar de tudo de bom, mas o que acontece aqui? Acontece um problema e de repente, aquilo que poderia ser bênção, se transforma numa ansiedade, numa preocupação. Eu gostaria de lembrar vocês de uma coisa. Quando você está com um problema, que atitude você toma? Reflita bem. Quando você está com um problema, qual é a sua atitude? É muito fácil nós nos colocarmos como coitados. É muito fácil nós nos colocarmos como vítima, como irritado, com raiva, querendo brigar. Cada um de nós temos uma reação diferente e também em dias diferentes teremos reações diferentes. Mas aqui eu vejo que, imagina o seguinte, de repente preciso do vinho, não tem mais.
Faz agora, não é chegado o tempo, tenha paciência. Quantos relacionamentos estão destruídos por falta de paciência? Quando eu disse que casamento é uma coisa complicada, quem aqui está casado há mais de 10 anos? Você venceu a crise dos 7. Quem está casado há mais de 20? 30? Ei, pensou que era fácil? Foi não. Foi dizer muitas vezes assim, que raiva, eu te amo, amor. Foi muitas vezes dizer assim, eu não quero olhar para sua cara. Vem almoçar, bem. Foram muitas vezes dizendo assim, fica quieto, eu não aguento falar mais nada. Fala, bem, desabafa. Por quê? Porque casamento é renúncia. Você quer ser feliz com seus filhos? Renuncie o seu eu. Você quer ser feliz com o seu marido, com a sua esposa? Renuncie a você mesmo. Sabe por que os casamentos não dão certo? Porque a pessoa quer ser feliz. E esquece que o segredo não é ser feliz, é fazer o outro feliz. Porque é dando que se recebe. Você quer ser feliz no seu casamento? Abra mão de você mesmo. Você quer ser feliz como pai? Abra mão de você mesmo. Mulheres, para ser mãe, vai ter que perder a cinturinha de pilão. Para ser mãe, vai ter dor no peito para amamentar. Para ser mãe, vai ter que acordar à noite. Abre mão de você. E quer que eu fale? Que delícia, eu teria 10 filhos, 20, 30. Valeu a pena cada um deles. O que nós estamos vendo? Abre mão de você mesmo se você quer viver bem. Se você quer viver bem, não vai adiantar você olhar para os seus filhos e dizerem assim, aqui quem manda sou eu e só eu. Pastora, mas quem manda são os pais mesmo. Relacionamento é também saber ouvir o que os seus filhos têm para dizer. E eles têm muito para nos ensinar. Viu? Os nossos filhos têm muito para nos ensinar. Quanto mais nós vamos envelhecendo, mais os nossos filhos nos ensinam a sermos jovens. Quanto mais nós vamos perdendo o sorriso, os nossos filhos vão nos ensinando a sorrir. Vão nos ensinando a ser felizes. Fica só você dentro de uma casa sozinho. Quando você perceber, você já vai estar com rugas. Eu queria ver quem que fica rindo o dia inteiro em casa sozinho. Só eu. A maioria das pessoas não fazem isso não. Faz? Vocês ficam o tempo inteiro conversando sozinho? Eu de vez em quando converso. Mas você ri sozinho? Eu converso sozinho, eu falo com o espelho, eu falo com o que eu estou fazendo, eu falo com a comida. Tá tudo certo. Eu oro, depois eu continuo falando. Se ninguém conversa comigo, eu tenho que gastar as palavras, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nós precisamos ouvir todos os lados. Você quer sofrer? Seja o dono da razão. Você quer sofrer? Mas sofrer mesmo? Diga para todos que estão ao seu redor, amigos ministeriais, amigos profissionais, parentes, eu sou certo em tudo. Eu quero contar para você, sofrimento na certa. Primeira coisa que vai acontecer é que as pessoas vão se afastar de você. Você não está certo em tudo. Todos nós estamos sujeitos a erros. Por isso que todos nós temos que aprender a perdoar e pedir perdão. Qualquer tipo de relacionamento é assim. Mas nós precisamos ter talhas reservas. Quando nós falamos do texto bíblico, eu vejo que assim o vinho acabou, mas existia a água da purificação. Nós temos então 6 talhas reserva. Essas talhas reserva, eu vou colocar aqui, o primeiro item eu vou colocar a ira, a raiva. Quando as coisas não vão bem num relacionamento, seja ele qual for, a primeira tendência é ficar irado, com raiva, bravo.
para, você é insuportável. Não devia ter saído da casa da minha mãe. Ninguém nunca falou isso, né? Nunca? Não. Não mesmo? Eu me casei no sábado, segunda-feira eu estava chorando, que eu queria ir para casa da minha mãe. Eu acordei chorando, era meu aniversário, eu acordei chorando. Mas o que você tem? Nada. O que você tem? Nada. Só à noite que eu quero minha mãe. Gente, não é fácil casar, não. Vocês pensam que é? Não é, não. Vocês podem até falar que o pai e a mãe é insuportável, mas quando você se vê na realidade, eu descobri, depois de casada, que tem que pagar água, força, e que a compra não podia ser só de biscoito, chocolate e bolacha. Eu descobri depois de uma semana que eu precisava ter arroz em casa. Ninguém contou isso para mim. E eu tive que crescer na marra. Filha única, eu não tive instrução, não tive outro irmão para ver o que era. Eu fui mimada de todas as maneiras. Do mesmo jeito que eu fui judiada de um lado, eu fui poupada, eu cresci dentro de uma bolha. E aí? Gente, por isso que a minha mãe mandava eu apagar a lâmpada toda vez que eu saía do quarto. Que coisa, eu brigava tanto com ela. Ela falava para eu não tomar banho tão demorado. Gente, como é cara a água. E assim nós vamos crescendo. Pode ter certeza, pai, que quando você fala para o seu filho não demorar no chuveiro, ele fala assim: ai mãe, para de encher. Que coisa. Apaga a luz. Ai, depois eu volto. Não é assim que os filhos agem mesmo? Mas eles vão ter que pagar água e força um dia. Fique em paz, pai e mãe. Eles vão ter que passar por isso um dia. Nós temos então a primeira talha que nós precisamos. Nós temos que trocar a ira e colocar no nosso reservatório a paciência. A ira tem que sair de cena e a paciência tem que entrar em cena. Pastora, como assim? Procura ter paciência na hora que você ficar irritado. Procura ter paciência. Filhos, ouçam os conselhos dos seus pais, porque eles já viveram. Eles já tiveram que descobrir que não é só biscoito que se compra numa cesta básica. Eles já tiveram que passar por muitas coisas que vocês ainda vão passar. Sábio é aquele que pega os conselhos dos mais velhos. Eu amo conversar com pessoas mais velhas. Agora eu já estou virando uma senhora de idade. Estou gostando dessa fase da minha vida. Mas eu gosto de conversar com pessoas mais velhas que eu, porque eles têm tanta coisa para nos ensinar, tanta coisa para passar para a gente. E às vezes a gente reclama: ai, por que eu vou ficar conversando com esse velho, com essa velha? Eles têm sabedoria, e essa sabedoria a gente não pode perder de jeito nenhum. Oh, Deus maravilhoso. Sabe, lá em 1 Coríntios fala que o verdadeiro amor espera. Tem paciência para esperar. Seja lá onde você estiver e qual é o problema que você pode estar enfrentando, esquece a ira. E coloca essa talha pertinho de você, a talha da paciência. Coloca essa porção de paciência no seu relacionamento. E você vai ver que tudo pode mudar. Tudo pode ser transformado. A segunda coisa que eu percebo é que quando nós temos relacionamentos, nós nos decepcionamos. Que pai nunca se decepcionou com o filho? Que filho nunca se decepcionou com os pais? Enquanto eles são pequenininhos, não. Mas deixa crescer. Deixa crescer e estar com seus 7, 8 anos, quando eles já começam a... Fica em paz, depois piora quando entrar na adolescência. Pastora, como você é realista demais. É verdade. E vai valer a pena tudo que você passar com eles. Vamos lá. A gente perde, ao decorrer do caminho, a nossa esperança. E a decepção muitas vezes começa a fazer parte do nosso dia a dia. A gente se decepciona com a igreja.
Nós nos decepcionamos com pastores. Nós nos decepcionamos com amigos, irmãos, família. Mas o Senhor é a nossa esperança. A nossa esperança está nele e nós precisamos resgatar essa esperança. Nós precisamos ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor. Quem realmente acredita em Deus, quem realmente vive uma vida com Deus, sabe que nós não podemos acreditar que o dia seguinte é pior do que o hoje. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? As pessoas têm a tendência de dizer assim: ai, mas e amanhã? Nossa, e amanhã? Ai, tá ruim hoje, amanhã vai estar pior. Conhece alguém assim? Você conhece alguém assim, que se está difícil hoje, amanhã vai estar pior? Ai, gente, não é fácil conviver com essa pessoa, não. Ei, está difícil hoje, mas amanhã vai estar melhor. Porque hoje eu estou passando pelo tempo da prova. Mas amanhã eu vou estar vivendo o milagre de Deus. Veja bem que na Bíblia inteira você vai ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que existiram dias ruins, mas também a bênção de Deus veio em seguida. Então não se preocupe se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, não se preocupe. Amanhã será um dia melhor. Nós precisávamos de chuva, a chuva veio. Nós tivemos um ano aí passado de seca. Pessoas que tiveram que fechar empresas porque faltava água. Mas ela veio. Então nem sempre tudo é ruim. Depois da seca sempre vai vir a chuva. E vem para abençoar. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo em que está chovendo. Hoje quando eu cheguei na igreja foi lindo de ver. A chuva caía até aqui para cá do vizinho. Eu entrei sequinho. Meu marido estacionou o carro e ele entrou embaixo de um chuvão. A chuva veio caminhando assim, ó, de encontro com a gente. E amanhã? Amanhã vai estar um dia de sol lindo. 6:30 da manhã, você para só um pouquinho para ouvir os pássaros cantando. Porque depois de uma chuvinha, eles acordam todos felizes, alegres. Não existe dia igual. O outro é sempre melhor. Igreja. Nós também vemos, Jesus então, ele transforma a decepção em esperança. Você está decepcionado com alguém? Com alguma coisa? Com alguma situação? Não se preocupe. O Senhor é a sua esperança. Amém? Existe um outro problema de relacionamento que se chama descrédito. Quando a pessoa erra demais, chega um ponto que a gente perde a confiança, não tem mais crédito àquela pessoa. Você ensina, não muda, você fala, não muda, você faz, não muda, você dá exemplo, não muda, e você vai perdendo a confiança naquela pessoa. Mas quando você tem Jesus na sua vida, a confiança é restaurada. Sabe por quê? Porque Ele pode transformar tudo. Aonde, em qual situação, você acha que não tem mais esperança dentro do seu relacionamento? Pais, filhos, ministério, sei lá qual é a área da sua vida. Aonde você acha que você perdeu a credibilidade naquela situação, naquela pessoa? Hoje é dia de pedir para Deus: Senhor, renova a minha confiança. Eu quero confiar no Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero viver o Seu renovo, Deus. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus em quem a gente confia. Jesus, só Ele pode transformar descrédito em confiança, só Ele pode. Ansiedade. De verdade, vai. Quem é ansioso aqui? Eu nem sabia, Rafael. Desculpa que eu não olhei para cá, eu foquei só no Rafael. Ansioso, nossa, a gente que só faltou levantar o pé. Levantou o pé, Carol, tá certo. Igreja,
Você é ansioso, você quer resolver tudo muito rápido. A sua ansiedade te leva aonde? A sua pressão sobe, te dá gastrite, você perde o sono, tá? Palpitações, dor no peito. Isso quando você não começa a ter crise de choro ou síndrome do pânico. Tudo por causa de uma ansiedade. Quando as coisas não vão bem, nós queremos resolver tudo muito rápido. E nessa rapidez toda, o que acontece? A gente fica mal. Depois sabe o que vão falar? Que você tem uma doença psicossomática. É aquela que faz todos os testes, mas não se encontra nada. Alguém já teve doença psicossomática? O médico falou, você está com um problema psicossomático. Vou dar uma aula de psicologia para vocês. Doenças psicossomáticas são aquelas que estão totalmente ligadas com a nossa ansiedade. E hoje, igreja, eu quero que vocês entendam. Mudem o seu jeito de pensar sobre as coisas. Mudem a sua maneira de ver. Nenhuma noite dura para sempre, nenhum dia eterno. Nós vamos, todo momento, nós estaremos reciclando. Para. Quando Jesus... Ele transformou a água em vinho. A festa voltou. A alegria daquele lugar voltou. De que adiantava as pessoas estarem ansiosas? A palavra de Deus diz assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa. Eu vou falar de novo. Não andeis ansiosos por coisa. Vocês até sabem o que tem que ser. Então vamos colocar em prática, igreja? Vamos colocar em prática? Deus é fiel e vai dar certo. Coloca assim, fala assim para mim, ó. Eu quero ouvir você dizendo. Tudo vai dar certo. Para quem? Para quem? Ah, bom. Porque nessa mesma hora alguém pode ter pensado, mas na casa do vizinho vai dar certo mesmo. Se você pensou isso, levanta agora que eu quero te dar uns tapas no bumbum. Vai dar certo para você. Vai dar certo na sua casa. Vai dar certo para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Vai dar certo porque você é filho de Deus. Vai dar certo. Acorda, igreja. Vale a pena ficar ansioso? Vale? Jesus transforma a ansiedade em paz. Quem já teve uma crise de ansiedade, daquelas mesmo de ficar até assim, ó? Já teve? Resultado disso, o que nós fazemos? A gente faz isso daqui, ó. A gente percebe que está tendo uma crise de ansiedade porque o ar não entra. Parece que você puxa para dentro e ele não vai para lugar nenhum, ele para aqui. Parece que você comeu uma manga com o caroço e ele parou bem aqui, ó. Isso se chama ansiedade. Ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora, quando você está bem, você faz assim, ó. Isso se chama paz. Quando você respira e o ar entra e sai, isso se chama paz. Quando eu começo a perceber que eu já estou ficando ansiosa, gente, administrar a igreja, ela não é grande, mas também não é tão pequena. Administrar cada um dos conflitos, tem dias que eu estou assim, né? Eu também fico. E daí tem que parar um pouquinho, pausa, stop. Espírito Santo me enche, limpa, arranca de mim toda a ansiedade. Eu tenho que fazer isso constantemente comigo, é uma lição todos os dias. Tá? Um outro ponto que acontece nos relacionamentos se chama tristeza. Aquela festa era para alegria, mas quando acaba o vinho se transforma em tristeza. Quantas vezes que nós não nos vemos no meio de situações que nos causam tanta tristeza? Acaba-se a vontade de sorrir, vai embora a vontade de estar junto. Desaparece das nossas vidas
a vontade de ter comunhão. Acaba. Você olha todo mundo sorrindo e você fala, mas eu não tenho motivo para isso. Mas o Senhor, Ele não quer ver você triste. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Como está seu coração hoje? Você entrou aqui como? A alegria do Senhor é a nossa força. Seja lá como você chegou aqui, venha do jeito que vier. Só não pode sair do mesmo jeito. A alegria do Senhor é a tua força. O Senhor pode transformar a sua tristeza em alegria. E é isso que Ele quer. Os filhos deles não nasceram para perder. Os filhos dele não nasceu para sofrer, mas nasceu para ter paz, para ter alegria, para prosperar. Eu não estou aqui pregando um evangelho de prosperidade, não. Mas a verdade é que quando nós estamos grudadinho com o Pai, e o Pai está grudadinho com a gente, Deus está do nosso lado, sabe o que acontece? Uma coisa gostosa, uma coisa boa. Se nós reclamássemos menos e adorássemos mais, se nós murmurássemos menos e falássemos mais com Deus, pode ter certeza que a paz que excede todo o entendimento estaria no nosso coração. A alegria do Senhor estaria em nós. E eu termino minha sexta talha, que eu vou citar aqui, uma coisa muito triste. E que isso atinge muito as famílias. É a frieza. Sabe? Eu falo muito, meu marido também fala muito. E eu estava brincando ali atrás. Eu vi meu marido pulando aqui, pula para cá e pula para lá. Eu falei para a turma ali que estava atrás comigo. Eu falei, eu quero esse marido lá em casa, gente. Ah, mas eu vou colocar uma música para ele pular lá em casa. Vai pular, viu bem? Vai pular. Em casa ele só trabalha. Trabalha. Agora ele reforma a casa, quebra um pedaço, quebra outro, e arruma outro, põe piso para cá, põe revestimento para lá. Tudo bem. Mas eu quero ver você dançando daquele jeito. Vou ficar assim. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o problema, que louvado seja Deus que na minha casa nunca aconteceu isso, é a frieza. Existem famílias que para não ter que enfrentar o problema, se cala. Eu não vou me esgotar falando não, porque não vai mudar mesmo. Eu acho que aqui nunca ninguém pensou isso, né? Não adianta falar mais nada. Eu prefiro ficar quieta do que falar e não resolve nada. Resolve sim. Vai a noite inteira discutindo, mas no dia seguinte esteja bem. A palavra do Senhor diz que a gente não deve nem colocar o sol sobre a nossa ira, não é isso? Já cheguei a passar, os filhos estão aí, já cheguei a passar situações de ficar com os meus filhos e marido. Normalmente ele dorme no meio da discussão, meu marido. Mas os filhos eu não deixo dormir. Até se acertar, 6 horas da manhã, faz um café e vai todo mundo trabalhar. Por quê? Porque a gente não pode deixar para amanhã. Quando você tem uma coisa mal resolvida e deixa para o dia seguinte, aquilo cria fermento. Você aumenta algo, porque, olha, eu não gosto muito de falar do inimigo, não. Mas ele tem uma tática de pegar aquilo que está na nossa vida nos incomodando, jogar aquela pitada de fermento que faz assim, e vai colocando mais caraminhola na cabeça da gente. Então tem que falar assim, frieza não pode fazer parte de um relacionamento. Pai, fala com o teu filho, nem que ele resmungue. Fala de novo, e fala de novo, e torna a falar. Filho, se você acha que está certo, fala com seu pai, e fala, até ele entender o que você quer dizer. Vai chegar uma hora que vai ter que ter um bom senso aí. Esposa, esposo, fala. Igreja, fala. Aqui na nossa igreja nós temos uma liberdade com quem trabalha, que eu dou essa liberdade mesmo. Pastor, eu não concordei com o que você fez. Eu dou liberdade para eles falarem isso. Sabe por quê?
Porque se não falar, vai azedar, vai fermentar. E daqui a pouquinho, quando começa a fermentar demais, quem que já colocou uma massa? Muito fermento na massa, quem que já viu? Ela faz o quê? Ela cai para fora da bacia, da vasilha. Quando você não fala o que você tem no seu coração, você vai começar a cair para fora da vasilha com a pessoa errada. Por isso, para que não haja contenda, quem trabalha comigo já sabe, eu não concordo, vai lá e fala. Irmã, eu estou irritada com você hoje. Irmão, sexta-feira, eu estava irritada com uma pessoa. Sabe o que eu fiz? Parei tudo, fui lá dentro, conversei com a pessoa, falei assim, olha, estou irritadíssima com você, vamos orar? Mas eu fiz o quê? Nada. Vamos orar? Porque você tem essa situação de você olhar e falar, estou irritada com tal pessoa, mas não sabe nem por que é. Aí que tá, se eu não faço isso rápido, sabe o que acontece? Eu vou para casa e eu fico pensando, por que será que eu estou irritada com tal pessoa? Por que eu estou sentindo? Ah, essa pessoa deve estar com raiva de mim. Não, mas eu acho que ela pode estar fazendo alguma coisa contra mim. Se for uma pessoa daquelas que pensa demais, então, olha, já vai falar que a pessoa está até maquinando para matar ela. Porque tem gente que leva o pensamento lá longe, né? Não, eu estou irritada, vem cá, estou irritada com você. É assim que tem que ser, resolver. Nós não podemos ser frios e nem mornos. A Bíblia diz que o Senhor não quer. Ou você é quente, ou você é quente. E ainda fala mais uma coisa. Quem que lembra o que fala? E ele vai fazer o que com os mornos? Cueca. Exatamente. Então, que Deus, em nome de Jesus, arranque toda a frieza do coração de cada um que está aqui hoje. Só que no lugar da frieza, Ele coloca amor. Porque o amor, ele excede todo o entendimento, ele excede todas as coisas. O amor transforma, o amor restaura, o amor renova. Ah, mas eu não sinto mais nada pelo meu marido, eu não sinto mais nada pela minha esposa. Engano seu. Porque na verdade, quando você fala que não sente mais nada, se ele desse só essa pontinha aqui de mudança para você, você já abanava o rabinho e dizia assim, mudou, era isso mesmo que eu queria, legal, fala para mim se não é isso mesmo. A verdade é que o amor está lá. Se não existisse amor, você não se incomodaria tanto com essa pessoa. Quem sofre é quem ama. E quem não sofre não está nem aí. Quem não ama não está nem aí. Pais, eu não sei vocês, mas eu já dormi chorando por causa de filho. Eu já dormi chorando por causa de filho. Por quê? Porque a gente ama. Porque a gente quer bem. Porque a gente não aceita a coisa errada. Eu já dormi chorando por causa de marido. Foi uma vez só. Fui dormir no sofá, não durmo nunca mais, a cama é minha. E como ele também não sai, acabaram-se os problemas. Eu paguei metade da cama e ele pagou a outra metade. Então, acabou. Depois dessa, nunca mais. Ei, igreja, acorda. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Nós precisamos acreditar mais num Deus que cura, restaura, transforma. E Ele não quer que você fique na mesma situação para sempre. O amor é o que Deus tem para te dar. A Bíblia diz que Ele é amor. E se você está nele, o amor dele está em você. Eu penso que quando nós falamos em água, nós temos vários relatos de água na Bíblia. Eu lembrei do Mar Vermelho, que a água representa dificuldade, a água representa transpor obstáculos, provações, lutas, mas ao mesmo tempo essa água representa vitória, representa batismo, representa renovo, esperança. Igreja, mesmice, nunca mais. Mesmice tem que cair por terra. Hoje, o Senhor quer tocar na vida de cada um de vocês. Quando nós
pensamos nas nossas vidas, cada culto que eu faço, eu penso primeiro na minha vida. Porque eu sei que quando Deus dá uma palavra, não é porque eu vou passar para vocês. Ele está falando comigo primeiro. Eu não sou perfeita. E Deus me trata todos os dias com as minhas imperfeições. Pastora, pastor não pode falar que tem problema. Tem sim. É carne. É humano. E Deus me trata todos os dias. Sabe por quê? Porque eu amo meu Deus me ama. Nós não somos infalíveis, nós não somos intransponíveis. A gente não vira purpurina. A gente fica doente de vez em quando. A gente tem febre. A gente chora. Somos pessoas normais, como vocês. Então, igreja, deixa Deus transformar a vida de vocês segundo a vontade perfeita dEle. Eu quero que vocês se coloquem em oração agora. E convida Jesus para entrar no seu casamento, nos seus relacionamentos, sejam eles ministeriais, sejam eles profissionais, relacionamentos interpessoais, familiares. Convida Jesus para entrar dentro da tua casa, da sua vida. Conta para Ele tudo o que você está passando. Conta para Ele o que está faltando para você. Mas igreja, eu dou um conselho. Não pede para Ele mudar o outro, não. Pede para Ele mudar você. Se o outro não está te agradando, pede para Ele mudar você. Mas o outro está errado, pastora. Pede para Ele mudar você. É dando que se recebe. Faz tudo o que Ele disser. Começa a pensar, Senhor, eu quero fazer o que a sua palavra ensina. Eu quero te obedecer, Deus. Opera o seu milagre na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus.